Não era só libertá-los do jugo romano. Jesus queria libertar o homem do jugo da escravidão do pecado. Porque se ele age conforme os judeus queriam, queridos, não haveria libertação do pecado. Haveria a libertação de um jugo. E muitas vezes isso representa para mim hoje, sabe o que, queridos? Coisas enfermas que eu quero. Muitas vezes eu estou preocupado com aquilo que é coisas deste mundo e que está me fazendo falta, ou que eu almejo mais. Deus pode dar, Ele pode fazer infinitamente mais, mas Deus quer nos levar a um patamar maior, de serviço ao reino de Deus, porque Deus quer que nós sejamos altruístas como Ele foi. Ele esvaziou de si mesmo, para se tornar homem. A maior humilhação, queridos, não foi a crucificação, a maior humilhação foi o esvaziar da glória que Ele tinha para se tornar homem, diminuir-se para chegar à estatura do homem. Agora é o inverso, Ele quer que nós cheguemos à estatura do varão Jesus Cristo. Ele quer que nós, queridos, possamos vencer as nossas limitações e deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, não mais pela aparência do que estamos vendo, mas pela fé daquilo que enxergamos através da palavra de Deus. Glória a Deus. Não é pela aparência mais, mas é pela palavra de Deus. Glória a Deus. Devemos dar crédito não à aparência, mas à palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se damos crédito à aparência, os nossos olhos vão nos enganar. Glória a Deus. Vamos ser enganados, queridos. Porque os olhos enxergam a aparência, desejam a aparência. Eva olhou para o fruto da árvore e ela foi agradável, foi desejável e nos levou à miséria. Nos levou à derrota. Por isso devemos dar crédito à palavra do Senhor. Aquilo que está escrito vai se cumprir. Mas muitas vezes nós queremos olhar a aparência, nós queremos viver da aparência, queremos mostrar a aparência, e fracassamos, como Eva fracassou, querido, como Adão fracassou. Viver da aparência. Quantas pessoas, por viver da aparência, vou levar meu filho para tal lugar, vou levar meu filho para fazer isso, e leva ele para o inferno, porque é aparência. A palavra de Deus diz: filhos são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro. O pai tem que ter determinação e força, porque senão você vai lançá-lo muitas vezes à aparência. A palavra de Deus diz algo tremendo, queridos. Há caminhos que para o homem parece bom, mas ao cabo dá em morte. É por isso que Isaías diz: quem deu crédito? Se você olhar para Jesus na crucificação, não dá para dar crédito. Mas se você olhar para a palavra de Deus, aí sim. Aí sim. Eles queriam um governante com aparência. Eles queriam um governante forte, um homem guerreiro, sisudo como Davi, para guerrear, para destruir o Império Romano. Mas viram um homem tenro, amoroso, inflexível contra o pecado, mas totalmente humano, perdoador de pecadores. Um homem que tinha a capacidade de expor os pecados das pessoas sem ofendê-los. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia muito bem dizer assim, citar o nome de cada um daqueles que estavam com aquela mulher, e dizer assim: Zacarias, aí meu querido, você está querendo apedrejar essa mulher? Quero. Mas você esqueceu do teu pecado disso e disso? Ele conhecia.
Ele sabia o pecado de cada um daqueles homens ali ao redor dele. Mas ele, queridos, era um gentleman, ele disse: vocês aí que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Foi um a um saindo. Um a um. Saiu, queridos, porque todos somos pecadores e precisamos da glória e da graça de Deus. Ele, Jesus, é o renovo citado aqui no versículo 2. Ele é o renovo incorruptível para as nossas vidas. É o renovo, é a esperança de uma transformação, queridos. Jesus é a transformação que eu preciso. Jesus é a transformação que você precisa. Ele é o renovo que nós precisamos para, queridos, não tropeçarmos e não caducarmos na palavra de Deus. Não vivermos, queridos, a mesmice deste mundo. Qual que é a mesmice deste mundo? Ter mais e mais e mais. É só isso. Jesus era o desprezado, aos olhos dos homens o mais indigno, porque morte de cruz significava que o mais indigno ia parar na cruz. Mas ele não tinha pecado. Ele estava ali por causa do meu e dos nossos pecados. A indignidade era minha, o pecado era meu. E ele estava lá sem reclamar. Eu creio que ele olhava para o fruto do penoso trabalho e dizia: vai valer a pena, porque o Altair vai se arrepender. Vai valer a pena porque o João vai arrepender, Maria vai arrepender, José vai arrepender-se. Vai valer a pena porque o povo dessa igreja vai se arrepender. Vai valer a pena porque eles vão crer. Sabe? E ele tomou. E aí que entra a questão, queridos. Muitas vezes nós precisamos dar crédito, porque diz: ele tomou sobre si as nossas dores. Eu vou falar aqui alguma coisa que talvez alguns poucos aqui sabem. Quando eu ministro cura interior com uma pessoa, eu digo para ele: tem 3 fases na cura interior, mas precisa fazer 3 tipos de oração. Uma, confessando os pecados. Outra, perdoando o ofensor. E a terceira, pedindo perdão a Deus, porque você certamente não deu crédito à pregação, não deu crédito e tomou para si a ofensa, tomou para si a dor da ofensa, sendo que ele levou na cruz do Calvário. Então você também estava em pecado diante da palavra. Você estava igual Pedro, não querendo deixar que o mal levasse Jesus para a cruz, querendo impedir, querendo dizer para Jesus: jamais te deixarei para a cruz. E ele diz: arreda-te, Satanás. Então é necessário: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu, ofendido, carreguei isso no meu coração, que todas as vezes que eu quis vingar, que todas as vezes que eu quis aquela justiça de Deus, porque eu me sentia certo. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor levou na cruz do Calvário esse ressentimento, essa mágoa não é minha, é sua, o Senhor morreu por ela. Muitas vezes eu sou bom para perdoar o ofensor, sou bom até para abençoar, mas eu não reconheço às vezes que eu carreguei aquela mágoa, aquele ressentimento, e eu preciso pedir perdão a Deus por ter feito isso, e dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor levou sobre si, isso não é minha, não é meu. E que dirá a respeito de enfermidades, né? Nós temos uma tendência a dizer: a minha diabetes, o meu glaucoma, o meu, queridos, você crê em Cristo Jesus? Então, pelo menos pela fé, diga: não é minha, o Senhor já levou.
Eu estava perdendo pesos, né? E aí eu fui num velório essa semana, na terça, e a pessoa chegou e falou assim: uai, pastor, o senhor emagreceu demais, o senhor está diabético? O senhor é diabético? Eu falei: não, eu sou de Goiânia. O senhor é diabético? Não, queridos, eu sou de Goiânia mesmo. Nasci aqui, mas minha família é de Minas. Não é minha. Mas você tem diabetes? Não, o senhor levou na cruz do Calvário. Para que eu vou tomar posse? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que o senhor levou. Eu vou continuar afirmando. O diabo vai continuar lançando dados inflamados, mas eu vou continuar declarando a palavra de Deus pela fé. Ele levou sobre si. Eu vou dar crédito. Eu sei, queridos, que se ele não levou tudo agora, mas um dia aquele corpo que ele trouxer, eu vou receber e ele não terá mais enfermidade. Não vai envelhecer, não vai ficar esquecido. Não vai falhar. A gente vai envelhecendo até para atravessar a rua, você já pensa duas vezes, né? Antes você já metia o pé e já passava, né? Agora você já dá uma olhada. Mas eu digo: Senhor, eu espero ser como Moisés. O Senhor me recolha sem enfermidade. O Senhor não precisa de enfermidade para me recolher, não. Quando eu estiver lá, se o Senhor não voltar antes dos 149, o Senhor pode me levar sem enfermidade. Amém. Sabe? Eu creio, queridos, está na palavra de Deus. O castigo e suas pisaduras. Castigo que era para ser derramado sobre mim, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, queridos. Sabe, isso aqui se resume numa simples palavra: paz. Paz. Agora eu tenho paz com Deus. O castigo que estava proposto para mim já foi resolvido. Jesus morreu na cruz por mim. O sangue dele me lava, o sangue dele me purifica. Queridos, todos nós andávamos desgarrados. Foi desgarrado. Agora, queridos, nós andamos em novidade de vida, de glória em glória, de degrau em degrau, até sermos dia perfeito. Para isso, eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, racional a Deus, e não apresentar o meu corpo para as imundícias deste mundo. É uma luta. Pastor, mas e se eu não consigo? Queridos, a Bíblia diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, não temos um advogado justo, que está lá nos céus. Ele não está na cruz, ele não está na manjedoura, ele está lá nos céus, assentado à direita de Deus Pai, dizendo para Deus Pai: morri na cruz por ele, derramei o sangue por esse, o purifiquei de todo pecado, eu disse: está limpo pela minha palavra. Agora ele está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O diabo, o acusador, chega e ele diz: este é meu, eu lavei, eu remi com meu sangue. E o que isso representa para mim hoje, queridos? Que ele fez um grande sacrifício, e que daremos por tão grande sacrifício. Cantaremos, louvaremos, pediremos, como disse Maria um dia para Deus: eis-me aqui, cumpra, como Maria disse, cumpra em tua serva o teu querer. Senhor, cumpra em mim o teu querer, o teu efetuar. Não vivo eu mais, mas Cristo Jesus vive em mim. Querido, você acha que eu não tenho dúvidas sobre algumas passagens bíblicas, sobre alguma coisa da palavra de Deus? Eu falo: não, mas muitas vezes eu quero dar um jeitinho naquela palavra. Aí eu falo: Senhor, me ajuda, não me deixa dar um jeitinho não, deixa eu tentar viver na sua palavra. Eu não quero dar o meu jeitinho, eu quero o seu jeito, a sua maneira.
Porque, queridos, muitas vezes nós lemos uma palavra e falamos assim, queremos torcer ela um pouquinho para o nosso momento, para o nosso dia, para a nossa maneira, não é? Queremos torcer ela um pouquinho só um pouquinho, Jesus, só para facilitar para mim essa parte. E aí eu tenho que dizer, Senhor, eu preciso dar crédito à Tua palavra, confiar que ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Eu não sei o que o Senhor tem que fazer, se o Senhor tem que parar o sol, se o Senhor tem que deter a lua, eu não sei se o Senhor tem que fazer a terra retroceder, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai cumprir a Tua palavra na minha vida. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, falei assim, Moisés, na hora que ele chegou ali na beira do Mar Vermelho, ele deve ter parado e baixado a cabeça e pensado, errei o caminho. Aonde eu vim parar com esse povo? O que eu fiz de errado, Deus? O trem aqui não está. E ele resolveu apelar para Deus. Foi orar e Deus disse, o que você está esperando, meu filho? Eu já não te dei o cajado, eu já não te dei a autoridade. Vai lá, toca nessa água abençoada, você vai atravessar. Mas ele não entendia que era para atravessar, queridos, ele não sabia. Mas ele falou com Deus e Deus disse, toca. Muitas vezes nós estamos clamando a Deus, reclamando para Deus, e Deus está dizendo, marcha, amado, continue, prossegue, dê crédito às minhas promessas, dê crédito àquilo que eu te falei. Seja um cordeiro levado ao matadouro, mas seja um cordeiro de Deus, seja um homem de Deus. Esse texto bíblico diz que na sua morte foi contado com os ricos, né? E a gente vê dois homens ricos, né? José de Arimateia chegando lá e pedindo para ir sepultar ele, pegar o corpo e sepultar, e Nicodemos que ajudou nos preparativos. O corpo dele estava entre os ricos, poderosos. É interessante, sem formosura, sem nada, mas usufruindo. Queridos, assim é a vida do crente. As pessoas podem olhar e dizer, não tem formosura, não tem nada, mas Deus coloca no melhor dessa terra. Deus te coloca no melhor dessa terra, querido. Fazem reis abaixar para estar na tua presença, ou te eleva até onde estão os reis, mas Ele faz. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. Muitas vezes nós estamos lamentando e não estamos usufruindo o melhor dessa terra. Queridos, diz a Bíblia que Deus se agradou de moê-lo, de passar pelo trilho, de sair aquele sangue. Agradou-se Deus. Quantas, para nós hoje, trazendo isso para nós hoje, quantas vezes Deus vai nos moer, ou está nos moendo, e o que nós fazemos? Fugimos da moenda, porque não entendemos que na adversidade, no momento de luta, no momento em que você está passando, está sendo pisado, trilhado, machucado, naquele momento tem que sair de você o bom perfume de Cristo Jesus. Não é a reclamação, não é a murmuração, não é a maldição, mas é o bom perfume de Cristo. Ali saiu o sangue de Jesus, mas foi o bom perfume, foi o perfume que o Deus Pai aspirou, porque nele não havia revolta. Eu estou falando isso, sabe por quê, querido? Você já foi no matadouro, de abate de boi? Você já viu o gado, como ele fica antes dele morrer? Tem um corredorzão assim, e nesse corredorzão tem uma vala, tem água, ou então tem uns chuveirinhos de água. Você sabe para que é aquela água? Para tentar tirar o estresse que o boi está, para ele morrer e a carne dele não ficar dura. Eu tenho essa cena gravada na minha mente, porque na rua da minha casa tinha um frigorífico chamado Vera Cruz, e a gente ia para lá ver o abate do gado.
Tinha um senhor lá, forte. Todo mundo chamava ele de Zé Preto. Ele era preto, mas então o nome José. Então todo mundo chamava ele de Zé Preto. Ele pegava um marretão e pá, batia na cabeça do gado. Ele caía. E ainda vivo eles cortava a jugular, sangrava e começava a descarnear aquele boi ou aquela vaca que ainda estava terminando de falecer, para que não tivesse um estresse maior. Jesus, queridos, moído se agradou a Deus. E você sendo moído, tem agradado a Deus? Quando Deus passa pela moeda, você tem sido agradável a Deus? Ou você tem dizendo, Jesus, o que eu fiz para ti? Eu tirei pedra na cruz? Muitas vezes a gente pensa assim, ou fala assim. Para concluir, queridos, o Pai agradou que o Filho morresse, porque este ato encobriria os nossos pecados e muito se reconciliaria com Deus. A expiação é representada na oferta da expiação, o sacrifício de um cordeiro para garantir o perdão. Na expiação de Jesus, nós fomos perdoados. Sabe? Ele justificou a muitos. Por que não a todos, pastor? Porque há uma proposta de Deus, de que a expiação se dará para aqueles que confessarem e crerem, confessarem o nome de Jesus e crerem na obra salvadora dele. Então, nem todos creram, nem todos acreditam que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e que o sangue dele purifica de todo pecado. Nem todos agem, nem todos têm ele como único Senhor e Salvador. Até tem ele, mas não como único e Senhor, único Salvador. Tem ele e tem mais um punhado de deuses. Mas a Bíblia diz que aquele que nele creu e confessou com seus lábios, arrependido dos seus pecados, esses têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esses são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Assim como aquele ladrão na cruz do Calvário, queridos, ele creu e o Senhor diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, queridos. Queridos, e o mais importante, as pessoas pegaram os despojos de Jesus, disputaram para si. Mas eu quero te dizer um negócio, queridos. Deus tem despojo para te dar. São os despojos da vitória, os despojos da vida eterna, dos galardões. Então, queridos, aqueles homens pegaram um despojo que apodreceria anos mais tarde, acabaria. Mas esse despojo que Jesus tem, que é o despojo da sua vitória, Ele quer dar a todo aquele que se tornar filho de Deus, a todo aquele que nele crê, a todo aquele que nele confia, queridos. E um dia eu e você, nós vamos entrar pelos portais eternos, e Ele vai dizer para nós, vinde bendito de meu Pai. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque nós vamos superar mágoas, ressentimentos, desilusões, e vamos estar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Queria orar com você, queridos. Queria agradecer a Deus, porque não é mérito meu dar crédito à palavra do Senhor, mas é do Espírito Santo de Deus que me convenceu, que me exortou e que trouxe uma edificação ao meu saber, a ponto de eu declarar com os meus lábios, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e eu obedeço ela, procuro obedecer ela, porque está escrito, queridos. E o mandamento que eu mais amo é: não matarás. Este é o mandamento que eu mais amo, sabe? Pastor, mas você tem que ser o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, isso eu tenho procurado cumprir ele, amar a Deus sobre todas as coisas, e contato com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu gosto desse mandamento, não matarás. Faz bem para minha alma eu lembrar disso todos os dias.
não matarás. E aí eu falo, Jesus, eu não quero matar nem fisicamente, nem mentalmente. Eu quero chegar lá nos céus e dizer, não matei ninguém, Jesus, nem na minha mente, nem fisicamente. Eu quero dizer lá nos céus, Jesus, em vez de matar, eu fiz foi amar. Em vez de odiar, eu fiz foi perdoar. Em vez de ficar decepcionado, eu me alegrei de saber que eu também decepciono. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Pai, o Senhor nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou ainda quando éramos inimigos de Deus e não fazíamos parte, ó Deus, dos filhos adotivos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo tem nos convencido a dar crédito à palavra do Senhor e não duvidar de nenhuma das promessas, de nenhum dos mandamentos, de nada. Pai, porque o Espírito Santo tem atuado como penhor para nos levar à salvação, para nos levar ao glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Oramos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, que aquele que está com mágoa, dê crédito à palavra do Senhor. Pai, aquele que está decepcionado, dê crédito à palavra do Senhor. Aquele que está endividado, possa dar crédito à palavra do Senhor. Aquele que está em conflito, ó Deus amado familiar, que dê crédito à palavra do Senhor, porque há uma promessa para cada uma dessas áreas, e eu posso tomar posse delas e declarar que o Senhor, Ele vai vivificar cada palavra de promessa em 2018, para a honra, glória e louvor de teu santo nome. Amém. Pode assentar, queridos. Antes da gente ministrar a ceia,